Reforma tributária é promulgada pelo Congresso. Quase 2 milhões de crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil em 2022. Organizações apontam aumento de casos de tortura de presos e outros desrespeitos a direitos fundamentais em sistema penitenciário do Brasil. Justiça da Espanha marca a data de julgamento do ex-jogador Daniel Alves. Conflito no Oriente Médio obriga empresas a mudarem trajeto de cargueiros, trazendo consequências para a economia global. Além do terremoto, cidades da China enfrentam temperaturas abaixo dos 30 graus Celsius. Anvisa aprova a nova vacina contra a pneumonia e outras doenças pneumocócicas. E a Times Square conta os dias para receber o tradicional show que acontece na véspera de Ano Novo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Congresso Nacional promulgou hoje o texto da reforma tributária após votação histórica. Com isso, a proposta aprovada na Câmara e no Senado vira lei. A sessão solene para a promulgação da reforma tributária, realizada nesta quarta-feira, foi prestigiada pelos chefes dos 3 poderes e registrou um plenário lotado. Na mesa estavam presentes os autores e relatores das propostas que culminaram no texto final da reforma tributária, além de ministros de Lula. A cerimônia foi aberta pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que durante o discurso comemorou a promulgação do texto e disse que a aprovação da reforma tributária foi uma conquista do Congresso e do povo brasileiro. Pacheco também destacou o desafio que foi aperfeiçoar o texto ao longo dos últimos anos. É importante que se diga, não se trata apenas de uma redução na quantidade de tributos, mas de uma mudança qualitativa nas contribuições devidas pelos contribuintes brasileiros. A transparência do novo sistema também vai atrair investimentos estrangeiros, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Brasil. Além disso, uma tributação mais justa e equitativa contribuirá para reduzir as desigualdades sociais e promover um ambiente econômico mais equânime para todos os cidadãos brasileiros. Não foi tarefa simples e este Congresso Nacional, esse Parlamento, sabe disso. Construir a confiança necessária para essa mudança no sistema tributário nacional. Mas somos capazes de superar as incertezas. Fomos capazes de superar as dificuldades do processo, de fazer valer os princípios democráticos, de dialogar com a sociedade, com o governo, com os agentes públicos, com os agentes privados. A emenda constitucional ora promulgada é produto do diálogo democrático. Esse é o mérito excepcional deste parlamento ao qual se deve esse reconhecimento. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, destacou que essa é a primeira mudança ampla no sistema tributário realizado num regime democrático e afirmou ao presidente Lula que essa reforma é a chave para o crescimento sustentável do Brasil. Lira também se comprometeu a começar a discutir a regulamentação da reforma tributária já na primeira sessão da Câmara em 2024. Quem ganha mais vai pagar mais. Aprovamos uma reforma tributária que dará segurança jurídica aos investidores. Tornamos nosso sistema tributário mais previsível e eficiente. Entregamos ao país uma reforma que irá promover o desenvolvimento econômico e social. É a reforma dos brasileiros que precisam de mais empregos, de mais renda e de menos impostos em suas vidas. É a dos empresários de todos os setores da economia que sempre desejaram um sistema tributário racional, equânime e não, como já afirmei, um manicômio tributário a que estávamos submetidos.
O presidente Lula frisou a importância histórica deste momento e agradeceu a atuação dos presidentes da Câmara e do Senado. Destacou ainda que, embora a reforma tributária não solucione todas as questões do país, vai ajudar a melhorar a economia, especialmente para os mais pobres. Ela certamente não vai resolver todos os problemas. Certamente ela não vai resolver todos os problemas. Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. Quando ele foi desafiado, ele mostrou. E é esse Congresso, com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso, quer gosta ou não o presidente, é a cara da sociedade brasileira. O autor do texto, deputado Baleia Rossi, e o relator da proposta no Senado, Eduardo Braga, mencionaram a decisão da S&P que melhora a nota do Brasil para investimentos por causa da aprovação da reforma tributária. Os dois afirmaram que o novo arcabouço trará mais segurança jurídica para os empresários e estabilidade para os trabalhadores. Fernando Haddad pediu ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, presente na cerimônia, que o Supremo seja guardião da reforma tributária que agora passa a integrar a Constituição Federal. Durante todo o ano de 2022, quase 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil aqui no Brasil. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostraram que, com o possível impacto da pandemia, houve um crescimento nos 3 últimos anos analisados. Em 2019, o percentual do perfil analisado em situação de trabalho infantil era de 4,5%. No ano passado, passou para 4,9%. Isso significa que o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que desenvolviam atividades consideradas perigosas ou prejudiciais para o seu desenvolvimento subiu de 1.800.000 para 1.900.000 no período. Os resultados sinalizam uma reversão da tendência de queda do trabalho infantil no país, que era verificada antes da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Em 2016, ano inicial da série histórica do IBGE, o trabalho infantil atingia 5,2% da população de 5 a 17 anos. Caiu para 4,9% em 2017, 4,8% em 2018 e a 4,5% em 2019. Por causa da pandemia, o IBGE precisou interromper a coleta dos dados em 2020 e 2021, retomando em 2022, apresentando o mesmo patamar de 2017. Segundo a estimativa do IBGE, com o envelhecimento dos brasileiros, o número total de habitantes de 5 a 17 anos diminuiu 1,4% em igual período, o que representa 38.900.000 para 38.400.000. O levantamento da PNAD contínua segue os parâmetros de instituições como a Organização Internacional do Trabalho para definir o que é trabalho infantil. Pelos critérios da pesquisa, uma criança ou um adolescente de 5 a 17 anos está em trabalho infantil quando realiza uma atividade econômica ou de alto consumo que é perigosa ou prejudicial para a sua saúde e seu desenvolvimento mental, físico, social ou moral, interferindo na sua escolarização. Porém, nem toda a atividade laboral dos jovens é apontada como trabalho infantil. Há diferenças de acordo com as faixas de idade. Conforme a legislação brasileira, é proibida qualquer forma de trabalho até os 13 anos. Dos 14 aos 15 anos, há autorização na condição de aprendiz, que deve contribuir para a formação dos jovens. Dos 16 aos 17 anos, o trabalho é permitido com carteira assinada e proibição a jornadas noturnas, insalubres e perigosas.
As organizações que monitoram as condições no sistema penitenciário pelo país revelaram dados preocupantes sobre a proliferação de casos de tortura de presos e outros desrespeitos a direitos fundamentais. Segundo elas, a atuação violenta de agentes seria agravada pela manutenção de infraestruturas precárias, com disseminação de doenças e restrição de acesso à água e comida. O que mais preocupa essas organizações é que problemas como esses são recorrentes em todas as regiões do país. O relatório mostrou ainda que a garantia a cuidados de saúde também é negligenciada. Além disso, a qualidade da alimentação é denunciada em todas as regiões do Brasil. Esses problemas só aumentam ainda mais o desrespeito dentro do sistema prisional, que há décadas sofre principalmente com as celas superlotadas. Procurados, alguns dos estados disseram repudiar a violência dentro das unidades, enquanto outros não responderam. A Polícia Federal cumpriu hoje 3 mandados de busca e apreensão numa operação de combate à corrupção no estado do Rio de Janeiro. São investigados possíveis crimes em 4 projetos sociais diferentes: Rio Cidadão, Novo Olhar, Agente Social e Qualimóvel. Iniciativas que vão desde a saúde até a educação. O grupo teria entrado em setores públicos assistenciais do estado para fraudar licitações e contratos. Houve também desvios de verbas públicas e pagamentos de propina, com valores entre 5% e 25% do total dos contratos, que é mais de 70 milhões de reais. Diversas escolas públicas do estado de São Paulo continuarão servindo almoço para os alunos durante o período de férias. A Secretaria da Educação Paulista informou que a ação acontecerá em instituições que mantiveram contratos com cozinheiros e realizaram a compra de alimentos para o período. A partir do dia 2 de janeiro, os estudantes da capital paulista, de cidades do ABC, da região metropolitana e até mesmo de algumas cidades do interior, poderão almoçar na escola durante o período de férias. O almoço será servido entre as 11 horas da manhã e a 1h30 da tarde. A equipe de nutricionistas da gestão Tarcísio de Freitas está preparando a sugestão de cardápio para a alimentação escolar e, na sequência, encaminhará às diretorias de ensino e às escolas. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 3.422 escolas de 152 municípios estão aptas a servir as refeições. Essas unidades foram as que mantiveram contratos com cozinheiros e realizaram a compra de comida para o período. Nas outras cerca de 2.000 unidades do estado, a alimentação é fornecida de forma descentralizada pelas prefeituras, por isso não serão atendidas pela iniciativa. Para que o estudante tenha direito à refeição, os pais ou responsáveis precisam responder à pesquisa de interesse sobre a presença dos alunos nos dias de janeiro até a sexta-feira, na página da Secretaria Escolar Digital ou diretamente nas unidades de ensino de origem. Quem não fizer o comunicado não terá direito à refeição, para não faltar a quem pediu e também para evitar desperdício. De acordo com o governo, no recesso de julho deste ano, as escolas serviram mais de 160 mil refeições, em um projeto que inspirou a abertura das escolas nas férias escolares de janeiro. A cidade de São Paulo registrou o maior número de mortes no trânsito dos últimos 7 anos. Entre janeiro e novembro deste ano foram contabilizados 882 óbitos. Os dados do Infociga, sistema do governo estadual, mostraram que os motociclistas são as principais vítimas. Foram 354 mortes no período. Em seguida, aparecem os pedestres, que também sofrem em meio ao tráfego. Também foi constatado que a maior quantidade de vítimas fatais foi entre jovens entre 18 e 24 anos. E veja depois do intervalo, mais 16 brasileiros acompanhados de familiares palestinos foram autorizados por Israel a deixar a faixa de Gaza. E ainda, conflito no Oriente Médio obriga empresas a mudar o trajeto de cargueiros, trazendo consequências para a economia global. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que está confiante de que os Estados Unidos não vão trair o seu país.
O comentário foi feito durante uma coletiva de imprensa transmitida pela televisão em Kiev. Zelensky se referia à possibilidade do Congresso americano não liberar um novo pacote de financiamento que está em discussão há várias semanas. Congressistas republicanos, que são maioria na Câmara dos Estados Unidos, se negam a aprovar o envio de mais dinheiro, a menos que o presidente Joe Biden concorde em aumentar a verba destinada ao combate à imigração ilegal na fronteira com o México. Com o impasse, a Casa Branca alertou que a ajuda à Ucrânia vai acabar até o fim do ano, caso não seja renovada. O presidente ucraniano acrescentou que a assistência financeira foi fundamental para a defesa da Ucrânia contra a invasão da Rússia, que está próximo de completar 2 anos sem sinais de acordo de paz. O líder ucraniano também afirmou que espera que a União Europeia aprove em breve um pacote de ajuda de 50 milhões de euros. Os líderes negociam o montante, porém a Hungria é contra o envio de mais ajuda. Mais 16 brasileiros acompanhados de familiares palestinos foram autorizados por Israel a deixar a faixa de Gaza. Agora são apenas 8 nomes na segunda lista de repatriação que continuam proibidos de deixar o local. O Itamaraty espera entre 20 e 30 pessoas na próxima missão da Força Nacional Brasileira, que ainda não tem uma data definida. Após o sucesso do primeiro projeto de libertação de reféns na faixa de Gaza, nesta quarta-feira, o governo de Israel apresentou uma proposta ao Hamas que prevê um cessar-fogo de 1 semana em troca da libertação de 40 reféns. A nova proposta quer a libertação das mulheres, idosos e pessoas que necessitam de cuidados urgentes. E, segundo informações de dentro do governo israelense, a proposta será apresentada ao Hamas através de mediadores do Catar. Mas, enquanto os diálogos não avançam por um cessar-fogo, ataques israelenses ao campo de refugiados de Jabalia deixaram pelo menos 20 pessoas mortas e mais 25 feridas. As forças de defesa de Israel informaram que vão continuar operando contra alvos terroristas na faixa de Gaza, conduzindo combates com terroristas no terreno e orientando aeronaves para atacar células e armas terroristas. Simultaneamente aos ataques, alguns líderes do Hamas também começaram a se movimentar para conseguir certos tipos de ajudas para batalhar. O chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, em uma visita aos ministros iranianos, garantiu que a resistência continua poderosa e consistente, apesar do volume de ataques terrestres e marítimos feitos por Israel. Haniyeh expressou gratidão à República Islâmica por acompanhar de perto os acontecimentos na faixa de Gaza e disse que essas reuniões são importantes porque mostram apoio a Gaza e à Palestina. Um outro tema tratado no encontro foi sobre os acordos de cessar-fogo propostos por Israel. No entendimento dos líderes palestinos, a guerra não irá acabar. E essa também é a ideia de Israel. Isso foi expresso pelo primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, que, durante um discurso televisionado, descartou um cessar-fogo no conflito contra o Hamas, sem primeiro ter conseguido eliminar a organização palestina. Netanyahu afirmou que quem pensa que Israel irá parar a guerra está descolado da realidade. O primeiro-ministro bateu na tecla que tem defendido desde o começo do confronto, que a guerra só vai acabar depois das 3 etapas serem concluídas: a eliminação do Hamas, a libertação dos reféns e a remoção da ameaça de Gaza. E a situação da faixa de Gaza também foi tema durante uma reunião das Nações Unidas de hoje. O Conselho de Segurança da ONU tentou fazer uma votação para aumentar a remessa de auxílio humanitário à faixa de Gaza. Contudo, diante de diferentes vertentes de pensamentos, a reunião foi adiada para amanhã. O Conselho, que tem 15 membros, votaria uma resolução elaborada pelos Emirados Árabes Unidos que exigiria que Israel e Hamas
permitam e facilitem a entrada de auxílio na faixa de Gaza pelo céu, terra e mar e pediria à ONU que monitore a assistência humanitária que chega ao enclave palestino. Mas a votação tem sido adiada repetidamente e diplomatas dizem que os Emirados Árabes e os Estados Unidos têm tido dificuldades em concordar na linguagem que pede o fim das hostilidades. Desde o início do conflito, os norte-americanos tradicionalmente protegem em debates e decisões o seu aliado Israel de qualquer ação de Conselho de Segurança. O ex-jogador Daniel Alves será julgado entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024, de acordo com o Tribunal de Barcelona. No fim de novembro, o Ministério Público espanhol solicitou uma pena de 9 anos de prisão para o jogador, que está em prisão provisória desde janeiro, após ser acusado de ter violado uma jovem em uma casa noturna de Barcelona no fim do ano passado. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e violado a mulher em uma banheira da área VIP de uma boate. Nos últimos meses, a Justiça espanhola negou todos os pedidos do brasileiro para responder ao processo em liberdade sob a alegação de risco iminente de fuga de Daniel Alves para o Brasil. E veja a seguir, a Organização Mundial da Saúde declara que nova variante da Covid poderá aumentar o número de infecções respiratórias. E também, Anvisa aprova nova vacina contra a pneumonia e outras doenças pneumocócicas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a vacina pneumocócica 20-valente conjugada, que amplia a proteção de crianças, jovens e adultos contra as doenças pneumocócicas. Prevenar 20 é o nome da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer e pela Protege contra casos graves de doenças meningocócicas, que podem levar a meningite e pneumonia, por exemplo. A gente lembra aqui que essas doenças são transmitidas de pessoa para pessoa por meio de gotículas de saliva expelidas na fala ao tossir ou espirrar. Esse novo imunizante protege contra 20 sorotipos de pneumococo, 7 a mais do que a proteção oferecida pela vacina 13-valente. As vacinas pneumocócicas costumam ser mais dolorosas e podem causar um pouco de inchaço, vermelhidão e até febre. Mas são sintomas que logo passam e não deixam sequelas. A Prevenar 20 atenderá a população pediátrica, idosos e pessoas de qualquer idade que possuem alguma comorbidade. É isso aí. Bem, e a comercialização da nova vacina depende de um processo de definição de preço que é feito junto à CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A expectativa da Sociedade Brasileira de Imunizações é que o novo imunizante esteja no mercado até o final do primeiro trimestre de 2024. A Organização Mundial da Saúde classificou a cepa JN.1 do coronavírus uma variante de interesse. O motivo é a sua transmissão cada vez mais rápida. Apesar do status, ela não representa uma ameaça à saúde pública. A OMS declarou que a variante poderá aumentar o número de infecções respiratórias em muitos países do hemisfério norte, mas garantiu também que as vacinas disponíveis são eficazes para evitar quadros graves e até mortes. Médicos residentes no Reino Unido começaram hoje uma nova greve para exigir um aumento salarial, justamente em um momento no qual o sistema britânico de saúde pública enfrenta dificuldades para absorver as gigantescas filas de espera de pacientes. O Sindicato dos Médicos Juniores informou que após 5 semanas de negociações, não houve acordo sobre uma oferta salarial para a categoria, que ganha em torno de 32 mil libras, cerca de 200 mil reais, durante o primeiro ano de formação. Os representantes dos médicos juniores afirmam que a proposta de 3% de aumento, que se somaria aos 8,8% concedidos há alguns meses, não é suficiente para cobrir o aumento do custo de vida no Reino Unido. Há uma enorme fuga de talentos em curso, uma dívida com os médicos e um verdadeiro sentimento de abandono por parte do governo. Portanto, os médicos não sentem nenhuma lealdade. Como eu disse, a boa vontade acabou e é puramente por causa das atitudes deste governo. É realmente decepcionante que tenhamos que entrar em greve mais uma vez.
O que estamos vendo são cortes salariais em termos reais nos últimos 15 anos e um governo que continua sem se importar com o assunto. Precisamos remunerar os nossos médicos de forma justa para formar os especialistas e os clínicos do futuro. O primeiro ato da greve teve início na madrugada desta quarta e segue até a madrugada de sábado. Os médicos juniores também vão parar de trabalhar durante 6 dias, de 3 a 9 de janeiro, naquela que será a greve mais longa da história do NHS. O primeiro-ministro Rishi Sunak classificou a paralisação como muito decepcionante e ressaltou que os médicos juniores são os únicos funcionários públicos que não assinaram nenhum acordo salarial com o governo. O setor aéreo está correndo contra o tempo para tentar reduzir a poluição emitida durante os voos. E por isso o Congresso Nacional também está se movimentando. A meta é decidir novas regras sustentáveis para o meio ambiente. Na busca de reduzir e neutralizar a emissão de dióxido de carbono responsável por uma série de alterações climáticas, como poluição do ar e a formação de chuva ácida, a Agência Nacional de Aviação Civil prorrogou até o começo do ano que vem uma consulta pública sobre uma nova resolução do setor. O objetivo é exigir uma compensação do carbono emitido por companhias aéreas em voos internacionais. Para cumprir a regra, as empresas terão de comprar créditos de carbono. Aqueles que não cumprirem a lei serão multados em R$ 50 por tonelada de gás não compensado. Assim que encerrar a consulta pública e passar por outros processos, a ANAC poderá aprovar as metas, colocando o projeto em vigor ainda no ano que vem. Mesmo assim, essa compensação é esperada somente para 2027. Isso porque leva tempo para as empresas se adequarem ao novo sistema. No Brasil, as companhias aéreas aguardam a votação do projeto de lei no Congresso Nacional, que trata do uso de combustíveis sustentáveis. Ainda nesse mês, a Câmara aprovou a urgência do projeto. Entre as medidas definidas está o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Ele obrigará as empresas a diminuírem emissões de gases de efeito estufa por meio do uso de bioquerosene de aviação. A meta é redução de 10% nos próximos 14 anos. Segundo a ANAC, o setor aéreo emitiu quase 14 milhões de toneladas de gás carbônico em operações domésticas e internacionais no ano passado. Um resultado que representa um aumento de quase 40% quando comparado ao ano de 2021. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil, considerado a prévia do PIB oficial, que mostrou contração de 0,06% na economia do país em outubro. No exterior, as atenções ficaram para os dados de inflação melhores que o esperado. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,96%, cotado em R$ 4,91 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 0,79% aos 130.804 pontos. Neymar está fora da Copa América, que será disputada em junho do ano que vem. A informação foi divulgada pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que também afirmou que não irá queimar etapas no tratamento e expor Neymar a riscos desnecessários. A expectativa é que o camisa 10 esteja preparado para voltar aos gramados em agosto. Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo durante a partida contra o Uruguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo no dia 17 de outubro. No dia 2 de novembro, ele realizou uma cirurgia e, desde então, se recupera no Brasil. Milhares de pessoas se manifestaram nesta quarta-feira no centro de Buenos Aires, no primeiro protesto contra o governo do presidente ultraliberal Javier Milei, em meio a um enorme dispositivo de segurança, horas antes do mandatário anunciar medidas econômicas. O trajeto de algumas quadras até a Plaza de Maio, em frente à Casa Rosada, sede da presidência, foi acompanhado de perto por membros da Polícia da Cidade, da Polícia Federal Aeroportuária e da Gendarmeria. A ordem era não permitir que os manifestantes bloqueassem as ruas e interrompessem totalmente o tráfego. O grande aparato de segurança foi criticado pelos organizadores, que o consideraram uma tentativa de provocação. O Ministério do Capital Humano alertou dias atrás que retiraria os programas de assistência econômica das pessoas que fechassem ruas para se manifestar. Também afirmou que não seria permitido levar crianças para a manifestação. E depois do intervalo, além do terremoto, cidades da China enfrentam temperaturas abaixo dos 30 graus Celsius. E também,
Times Square conta os dias para receber o tradicional show que acontece na véspera de Ano Novo. A China está enfrentando uma onda de frio com mínimas históricas. Grande parte do país recebeu um alerta das autoridades sobre o frio extremo, com temperaturas chegando a menos 33 graus. A Agência Meteorológica Nacional afirmou que hoje as temperaturas negativas bateram recordes em 3 lugares diferentes: Shanxi, Hebei e Mongólia Interior. Os termômetros de Shanxi marcaram 33 graus abaixo de zero. E os moradores do local devem estar acostumados com o frio. Isso porque é a segunda quebra de recorde seguido de baixas temperaturas em apenas 3 dias. Na província de Gansu, onde um terremoto provocou mais de 130 mortes na última segunda-feira, os sobreviventes passaram a noite de ontem reunidos ao redor de fogueiras. As temperaturas atingiram 17 graus negativos na área. Os bombeiros e as equipes de resgate enviaram mais de 20 mil jaquetas para tentar esquentar os desabrigados. O frio brutal acontece depois de um verão de calor recorde e de inundações devastadoras no norte do país. Nos últimos anos, o uso do cigarro eletrônico cresceu de forma desenfreada no Brasil e no mundo, principalmente entre os jovens. A prática, que pode parecer inofensiva, causa danos irreversíveis à saúde e pode levar à morte. Conhecido também como vape ou pod, o cigarro eletrônico ganhou muitos adeptos nos últimos anos em todo o mundo. No Brasil, o número de usuários quadruplicou nos últimos 4 anos. Mas vale lembrar que a venda e comercialização desse produto é proibida no país. Mesmo assim, não é difícil encontrar pessoas comercializando livremente o cigarro eletrônico em portas de festas, lojas de conveniência, adegas, bancas de jornais e até mesmo em um dos maiores centros de comércio e varejo do Brasil, a Rua 25 de Março, localizada no centro de São Paulo. Recentemente, diversos médicos emitiram um alerta sobre os riscos que o cigarro eletrônico traz à saúde, principalmente entre os jovens, principal público consumidor do pod. Um estudo realizado com 32 pessoas que fumavam somente o cigarro eletrônico há pelo menos 3 meses apontou que os usuários já estavam consumindo o equivalente a mais de um maço de cigarro por dia. No estudo também foi possível observar efeitos cardiovasculares do uso do cigarro eletrônico, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial, aumento da constrição dos vasos sanguíneos, aumento da agregação de plaquetas com risco de formação de coágulos que podem entupir os vasos, risco de infarto e de derrame cerebral. Muitas pessoas que decidiram parar de fumar o cigarro eletrônico também relataram dificuldades para largar o vício e alguns deles precisaram até mesmo de realizar tratamento. Embora tenha se popularizado nos últimos anos, o cigarro eletrônico não é uma novidade. Ele foi inventado por volta de 2004 e 2005 por um chinês que morava nos Estados Unidos e perdeu seu pai por conta de uma doença relacionada ao cigarro. Como ele também era fumante, decidiu criar um produto menos nocivo na época. Mas os cigarros eletrônicos atuais são muito mais prejudiciais à saúde do que o criado pelo chinês. Eles são chamados de pods da 4ª geração. Ganharam essências de diversos sabores e uma substância chamada sal de nicotina, que potencializa a absorção dessas substâncias pelo organismo. Esse sal de nicotina tem a capacidade de criar dependência do produto, já que a sua concentração é extremamente elevada em relação ao cigarro convencional. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que 40% da população tem taxas de colesterol altas, o que é fator de risco para doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, assim como a alta na triglicérides. Manter uma dieta equilibrada e rica em fibras, legumes e verduras, evitar as bebidas alcoólicas, praticar atividades físicas regularmente e controlar o peso são medidas fundamentais para manter os níveis de colesterol e triglicerídeos normais. Cerca de 70% do colesterol é produzido pelo corpo.
Os outros 30% são obtidos por meio dos alimentos. O HDL, lipoproteína de alta densidade que protege o coração contra doenças, e o LDL, lipoproteína de baixa densidade, ou seja, o bom e o ruim, respectivamente. O HDL é bom porque ele é responsável por desenvolver camadas de gordura, transportando-as para o fígado e eliminando do corpo. O LDL é ruim, pois em excesso pode se acumular nas paredes das artérias, formar placas de gordura e causar obstrução, o que eleva o risco para doenças cardiovasculares como infarto e AVC, o acidente vascular cerebral. Segundo os especialistas, nem sempre pessoa acima do peso possui colesterol LDL em excesso. O colesterol aumentado não é um marcador típico da obesidade. Já as causas para o aumento do colesterol ruim são o alcoolismo e fatores genéticos e familiares, tabagismo, uso de medicamentos como esteroides e hormônios, obesidade, alto consumo de gorduras e açúcar na dieta, sedentarismo e hipotireoidismo. As consequências do colesterol alto estão relacionadas às elevações de risco para doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, acidente vascular cerebral, entre outras. Pode causar ainda uma obstrução nas artérias nas pernas. Os valores ideais de colesterol, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, são: colesterol total abaixo de 190 microgramas DL, HDL, acima de 40 microgramas DL. No caso específico do LDL, a recomendação segue de acordo com o risco do paciente. Risco baixo, inferior a 130 microgramas. Risco médio, inferior a 100 microgramas. Risco alto, inferior a 70 microgramas. Risco muito alto, inferior a 50 microgramas. Um grupo dinamarquês especializado em energias renováveis anunciou nesta quarta-feira que vai construir o maior parque eólico marinho do mundo em frente à costa britânica. O empreendimento, batizado de Hornsea 3, vai ficar a 160 quilômetros da costa de Yorkshire, Reino Unido, com uma potência de 2,9 gigawatts, equivalente a quase 3 centrais de última geração. Em um comunicado, a empresa afirmou que o projeto deve ter capacidade para fornecer eletricidade a mais de 3.300.000 lares. Uma vez que as novas turbinas estejam em funcionamento, a operação do Ørsted em Hornsea, incluindo os parques eólicos 1, 2 e 3, terá uma capacidade combinada de mais de 5 gigawatts, o que o tornará o maior parque eólico offshore em serviço no mundo. Há planos para o parque eólico Hornsea 4, cuja potência pode ser de 2,6 gigawatts. A energia eólica enfrenta dificuldades, apesar das ambições dos europeus de multiplicar as fontes de energia limpas. As festas de final de ano deverão movimentar mais de 1 milhão de passageiros no Rio de Janeiro. Somente na rodoviária do Rio, na região central, são esperadas mais de 600 mil pessoas. Serão disponibilizados mais de 20 mil ônibus para dar conta da alta demanda. Já no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, são esperadas mais de 500 mil pessoas, número que é quase 90% maior que o ano passado. O principal destino são as cidades vizinhas, além de estados como São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Para os astrônomos que pesquisam as profundezas do universo, o Natal chegou um pouco mais cedo este ano. Usando dados do telescópio espacial James Webb, a NASA divulgou uma imagem de um aglomerado de galáxias em forma de árvore de Natal, um conjunto iluminado de galáxias a 4 bilhões e 300 milhões de anos-luz da Terra. Essas imagens e outras seguem uma tradição de astrônomos e outros observadores de estrelas conectando a época natalina com fenômenos cósmicos que ocorrem a anos-luz da Terra. Mas também há um caráter científico envolvido em algumas dessas observações. Quando houve a identificação do aglomerado Árvore de Natal, astrônomos também detectaram 14 estrelas que piscam ao longo de dias ou meses, como as luzes de Natal. Detectar estrelas distantes costumava ser uma raridade. Com o Webb, isso se tornou rotina, disse Roger Windhorst, astrônomo da Universidade Estadual do Arizona, que esteve envolvido na descoberta.
As observações são possíveis devido às camadas de lentes gravitacionais, um efeito pelo qual a gravidade de estruturas no universo distorce e amplia a luz de objetos no fundo, tornando-os visíveis para os astrônomos. O piscar das estrelas é resultado dessas lentes entrando e saindo de foco. O Indort chama a atenção para o fato de que a Terra e o Sol têm aproximadamente a mesma idade da luz que chega desse aglomerado cintilante, que no momento em que a luz foi emitida já tinha 9 bilhões de anos. Dados sobre estrelas tão distantes ajudam os astrônomos a comparar a composição de vizinhanças galácticas antigas com a daquelas que estão mais próximas de nós, e como nosso sistema solar se encaixa no que o Indort chama de círculo cósmico da vida. Diferentemente do aglomerado Árvore de Natal, Cassiopeia A está muito mais perto de casa. Os cientistas têm estudado há muito tempo a explosão estrelar violenta e outras semelhantes a ela para descobrir seu papel na evolução cósmica. A Times Square, em Nova York, Estados Unidos, conta os dias para receber o tradicional show que acontece na véspera do Ano Novo. O principal letreiro que dará as boas-vindas a 2024 chegou ao local nesta quarta-feira. Um dos elementos principais da festa veio de Los Angeles, na Califórnia, carregado por um SUV totalmente elétrico. Os números possuem 2,13 metros de altura e usam um total de 588 lâmpadas LED com baixo consumo de energia. Os numerais ficarão na Broadway Plaza, na Times Square, até sexta-feira, e o numeral 4 será colocado no topo do edifício One Times Square, sob o baile da Times Square. Embora já esteja no local, o número 2024 vai acender apenas à meia-noite do dia 31 de dezembro. Neste dia, a famosa bola de cristais coberta com 2.688 triângulos de cristais vai abrilhantar a noite de One Times Square, com um show de cores. Enquanto o show do Ano Novo não chega, os turistas e norte-americanos podem compartilhar seus desejos para o Ano Novo no Muro dos Desejos da Times Square Plaza. E eles são transformados em confetes à meia-noite na virada do ano. E o Jornal das 22 fica por aqui. Agradeço a sua companhia, te desejo um ótimo fim de noite e te espero amanhã. Tchau.